Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos por esse capítulo do início de março e que vai começar o tempo da Quaresma, o tempo litúrgico da Quaresma, que é realmente um tempo de deserto, mas de uma maneira positiva, não é só de uma maneira negativa. Purificação. Meu Deus, o título, hein? Deixemos-nos purificar dos substitutos da esperança. Já a purificação já começa a me fazer um problema, não? Não. Felizmente que não. Mas substituto, o que significa? Purificar de quê? Substituto da esperança. Então, uma irmã bem inspirada, duas irmãs se juntaram para me traduzir. Usurpar a esperança. O que pode usurpar a esperança em mim? E vamos ver que no final desse capítulo, vamos ler uma passagem de uma pregação do Papa Francisco, que justamente diz: não deixem que sua esperança seja roubada. Então, a esperança pode ser roubada. Então, são usurpadores que me usurpam a esperança. Então, vamos tentar diagnosticar de onde pode chegar essa usurpação, esse ladrão que vem roubar a esperança. Finalmente, precisa de ter consciência, precisa que alguém me alerta. Cuidado, porque tu pode te fazer roubar. Eu não sabia que alguém pode me roubar. Então vamos ver. Deserto de 40 dias. Bom, você sabe que esse 40 significa a dimensão infinita, 40 é a dimensão humana também, do quadrado, o céu é redondo, a simbologia bíblica, 44, simbologia de 40 anos no deserto, de 40 dias de Jesus, ele mesmo, que foi enviado pelo Espírito Santo, foi convidado no deserto pelo Espírito Santo, empurrado pelo Espírito Santo. É interessante essa precisão justamente do Evangelho. Então, a Quaresma é esse caminho no deserto, mas não devemos esquecer que é um caminho de amor. Não é só um caminho negativo, de jejuar, de rezar mais, de fazer silêncio, de apertar o cinto, das exigências. As pessoas começam a se desanimar antes de começar. Não, o deserto pelo amor. Quando Israel andava no deserto, eu amei, disse o Senhor. É uma melancolia e uma saudade de Deus. Tem saudade em Deus? Pergunta o brasileiro, Tem saudade em Deus? Deus tem saudade quando Israel era como uma criança que Deus conduzia. Apesar que ele murmurava, começava a murmurar já no deserto. E mesmo uma pequena criança começa a murmurar, bem pequenina já. Precisa de bem descobrir, diagnosticar esse tipo de fenômeno. E essa formulação de 40 dias na liturgia foi a partir do século IV. Tudo isso você tem na página 140 do compêndio. A partir do século IV, do Concílio de Niceia, e você sabe que esse ano é o aniversário do Concílio de Niceia, 1700 anos. E normalmente o Papa Francisco já programou em maio de ir em Niceia, na Turquia, para celebrar esse jubileu. Rezamos por ele, que seja possível. E então, a partir do século IV, muito cedo, foi organizada, dentro da liturgia da igreja, esses 40 dias para preparar a festa de Pessah, festa de Páscoa, que significa passagem. E então,
essa quaresma que vai do 5 de março até 17 de abril, que será a quinta-feira, que vai começar o Tríduo Pascal, 17 de abril, vamos viver esse caminho. É muito importante de bem ver e de bem se preparar. O Papa Francisco vem de sair justamente a introdução a esse tempo da quaresma, que eu vos recomendo de ler, que é breve, que não é tão importante, 2 páginas, hein? E você pode, para se preparar a esse tempo da quaresma, ler essa edição, hein, que saiu quarta-feira, significa o 26 de fevereiro. Hein? É interessante de ver isso. E então, seduzir no deserto, é isso que o Senhor espera fazer, seduzir nossos corações. Oséias 2:16, eis que vou, eu mesmo, seduzi-la, conduzi-la ao deserto e falar-lhe ao coração. É o sonho de Deus. Ele quer nos convidar na intimidade de nosso coração. Dali lhe restituirei as suas vinhas que ela perdi. Ela se deixou roubar suas vinhas. Eu restituirei suas vinhas. O vale de Acor será uma porta de esperança. Bonita essa palavra sobre a esperança. Ali ela responderá como nos dias de sua juventude. Israel, que é como essa mulher adúltera, que corre atrás dos amantes, pensando que são eles que vão procurar a alimentação e as coisas belas. Ela está sonhando uma coisa que não vale. E, finalmente, o Senhor vai conquistar de novo. E nossa alma, essa Israel retiva, defensiva e selvagem, e nossa alma, que precisa de várias quaresmas para se converter. Várias. E uma palavra que eu selecionei também, que é muito importante, que é muito paulina, na página 142, de 1 Coríntios 5, 7, 8, Paulo vai dizer, porque justamente ele é esse judeu que conhecia a festa de Yom Kippur, e que conhecia também a festa da Páscoa judia. E para se preparar a Yom Kippur, a grande expiação do ano, e também a festa de Páscoa, se fazia essa purificação do velho fermento. Purificai-vos do velho fermento, para ser de nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa Cristo foi imolada. Celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos na pureza e na verdade. O fermento, biblicamente, representa o que vai se corromper. O fermento, a fermentação é uma espécie de corrupção, de transformação, e que vai se tornar podre, que vai se tornar amargo. O fermento provoca isso. Então, como Jesus que falava do fermento da hipocrisia dos fariseus, ou da malícia de Herodes. E então, Paulo vai citar isso como para diagnosticar onde se esconde o pecado em nós. O pecado provoca sempre uma fermentação, uma coisa que vai corromper, uma coisa que vai estragar, uma coisa que vai apodrecer. Então, é isso que devemos diagnosticar, para se desligar, para destruir essa obra maligna em cada um de nós. E Santo Agostinho vai utilizar, durante esse tempo da quaresma, a imagem do publicano e do fariseu, de Lucas 18, 9, 14. É interessante, eu vou ler rapidamente, página 142.
O que o fariseu pedia a Deus no templo, ele está rezando. Ele está rezando. Procurem suas palavras e não encontrarão nada. Qual é essa oração do fariseu? Ele subiu para orar, mas não queria suplicar ao Senhor. Queria louvar a si mesmo. O fariseu queria louvar a si mesmo, não queria louvar a Deus. Não louvar a Deus, mas louvar-se a si mesmo ainda era pouco. Além disso, ele expressou seu desprezo por aquele que estava orando, que era o publicano, criticando o publicano. Não somente ele não rezava, não tinha palavra a direcionar a Deus, ele se louvava a ele mesmo e pensava criticar o publicano que entrou para rezar. Quanto ao publicano, ele estava à distância e, no entanto, estava perto de Deus. Ele era à distância e, ao mesmo tempo, perto de Deus. A consciência do seu coração o movia, mas um sentimento filial o prendia ao Senhor. As Escrituras dizem, o publicano estava de longe, mas Deus o ouvia atentamente. Ele estava longe de Deus, mas Deus ouvia ele atentamente. Bonito, hein? Quando julgamos com as aparências, hein? Nos enganamos completamente. Hein? Essa pessoa é distante de Deus. Essa pessoa é próxima de Deus. Como você sabe? Hein? Santo Agostinho faz um exame de consciência interessante. Hein? Pois o Senhor é o Altíssimo, mas olha para as coisas humildes. E de longe conhece os grandes, de longe. De longe, Deus sabe o que é grande, mas Ele é íntimo e próximo do que é humilde. Vocês vão se lembrar disso, hein? Podemos nos lembrar disso. Porque senão, hein, podemos fazer um julgamento natural, hein, de sucesso e de vitória humana. Ele conseguia. Eu me lembro essa jovem que me dizia, meu Deus, eu fui de férias, eu voltei de férias completamente desanimada. E por quê? Porque meus amigos são muito bem lá, têm bom diploma, boa profissão, encontraram um noivo, encontraram um bom rapaz, e não sei o quê. Mas isso são aparências. E tu vai te confiar nas aparências desse jeito. Hein? E Santo Agostinho, comentando essa parábola do publicano e fariseu, Deus olha para as coisas humildes e de longe conhece os grandes, como esse fariseu. Há as alturas que Deus conhece de longe, mas não perdoa. Ouça novamente a humildade do publicano, estava à distância, isso é muito pouco. Nem sequer se atreveu a levantar os olhos para o céu. Sequer olhou para cima para ser digno de ser visto. Ele não ousou olhar para cima. A sua consciência o esmagava, a sua esperança o elevava. Hein? A sua esperança o elevava. Interessante, não? As coisas humanas, as aparências podem me desanimar, mas o olhar de fé e o olhar de Deus mesmo pode me fazer ver completamente o oposto. Ouça novamente, batia no peito. Ele era o executor de sua punição. Não somente ele reconhecia sua vulnerabilidade, mas se fazia o executor de sua punição. É por isso que o Senhor mostrou misericórdia ao pecador que confessou sua culpa. O publicano batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é alguém rezando. E o fariseu não rezava. Isso é alguém rezando. Alguém que é recolhido, alguém que é na presença de Deus. Muitas vezes não somos recolhidos, não somos na presença de Deus, somos distraídos, somos nas aparências, fora. Que maravilha se Deus não conhece mais o pecado quando o pecador o reconhece. Como é bonito. Quando o pecador reconhece o pecado, Deus não precisa mais de insistir. Ele bate sua culpa.
Então, Deus não vai insistir. Mas se um pecador não reconhece, Deus vai dizer, então, tu vai entrar em ti mesmo, tu vai ver, tu vai ter consciência. Segundo ponto desse capítulo, passar pela porta estreita, durante esse ano jubilar, justamente, essa proposta, e durante a quaresma será interessante, de poder buscar quais são as portas santas da diocese em cada uma de nossas casas para fazer esse ato de fé, passar pela porta. Para nós, são dois significados, para nós cristãos de experiência, antigos combatentes. E a porta, o que significa? Jesus que diz, eu sou a porta. Então, fazer um passo em Jesus, com Jesus. A porta estreita é ir a Jesus e passar com Ele uma nova etapa. E a porta também representa a porta estreita do dia que vamos entrar no reino de Deus, no reino final, no reino eterno. Passaremos na porta estreita. E quando vamos visitar em San Damiano, na Itália, onde morava o eremitério de São Francisco, você sabe que em 2026 será um ano franciscano, porque vai corresponder a 8 séculos da morte de São Francisco, de São Francisco de Assis. E quando você visita os Carceri, onde ele foi eremita com os outros irmãos, tem portas pequenas, porque as pessoas do século XII eram mais pequenas que nós hoje, de tamanho. E as portas correspondem ao tamanho das pessoas da época. Então, para nós, precisa realmente se fazer pequeno e se curvar bastante para passar nessas portas do mosteiro. Então, de poder fazer esse ato de esperança passando numa porta santa. O ato de esperança você tem na página 144. Eu espero, meu Deus, com firme confiança, que pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me dareis a salvação eterna e as graças necessárias nesse mundo para consegui-la, porque vós, sumamente bom e poderoso, o haveis prometido a quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu prometo fazer com o vosso auxílio. Ato de esperança, espero que corresponda bem em português do Brasil, é o ato de esperança da igreja, que a nossa tradutora não errou, fiz uma boa tradução litúrgica, mas você pode, durante essa quaresma, escolher de dizer cada dia, ou uma vez por semana, ou não sei, mas de regularmente refazer esse ato de esperança. Terceiro ponto, esperando contra toda esperança. Essa palavra de Romanos 4:18, de São Paulo, que sublinha a fé de Abraão, dizendo que ele saiu esperando contra toda esperança, que significa para nós? 4:18. Esperando contra toda esperança, Abraão creu e tornou-se assim pai de muitos povos. Conforme lhe fora dito, tal será a tua descendência. Significa que é uma esperança absoluta, uma esperança duplicada, uma esperança quando todo mundo vai desesperar, Abraão, ele vai fazer um ato de esperança. É isso. Em cima do resto. Contra toda a esperança. Mesmo as outras esperanças são ultrapassadas. Porque, como diz Bento XVI, no documento Spe Salvi, Salvo na Esperança, ele diz que devemos escolher a grande esperança. Porque são pequenas esperanças. Eu espero que se tornará melhor. Eu espero que eu vou ganhar bem, um bom dinheiro para não sei o quê. Eu espero. São pequenas esperanças.
Mas esperar contra toda a esperança é realmente fazer confiança a uma esperança superior, duplicada. E vamos ver o que São Tomás de Aquino quer dizer sobre isso. E citando a primeira carta de João, 1 João 3,3, todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A graça da esperança nos purifica. Por quê? Porque ela combina com a graça, vamos ver, com Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem a ver com um ato de humildade, com a virtude de humildade. O orgulhoso tem dificuldade com a esperança. O humilde faz confiança. Ele sabe o que é a esperança. O publicano, né? Que se batia o peito, mas que finalmente não perdia a confiança e a esperança. Santa Teresinha do Menino Jesus cita, falando de Madre Genoveva no mosteiro, no Carmelo, certamente Deus não lhe debriou uma esperança tão cheia de humildade. Certamente o Senhor abençoou a esperança dessa religiosa, tanto ela era humilde. Voilà. O Senhor nos dá rapidamente a esperança quando Ele encontra em nós uma santa humildade. Então, se não temos essa humildade, precisa de nos deixar purificar. E por isso que na página 146 dizemos: o Espírito Santo utiliza e consagra todos os aquebrantamentos da vida para nos purificar e santificar. Os acontecimentos da vida que chamamos aquebrantamentos significa as coisas que são duras a digerir, duras a aceitar, que Deus vai utilizar para nos purificar. Em lugar de me revoltar, em lugar de me irritar, em lugar de bater a porta e de dizer tchau, eu estou assim, eu não quero continuar mais, em lugar de me desanimar, de dizer o Senhor quer me purificar com essa provação. É isso que vai justamente fazer utilizar a esperança, em lugar de fazer esse movimento natural de romper, de divorciar, de quebrar, de me revoltar ou desanimar. Finalmente, o Senhor quer utilizar isso para me purificar. O profeta Jeremias vive isso, né? Senhor, tu me dominaste, tu foi o vencedor de mim, porque... E depois Jeremias vai se queixar. Eu devo sempre gritar violência, opressão. A palavra do Senhor se tornou para mim opróbrio e ludibrio, enganado, enganador. Eu pensava, não me lembrarei dele, já não falarei em seu nome. Combate, sério. Então isto era em meu coração como um fogo devorador encerrado em meus ossos. Estou cansado de suportar, não posso mais. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão. Eles não prevalecerão, eles serão envergonharão profundamente, porque não tirar êxito. Uma vergonha eterna, inesquecível. O Senhor dos exércitos que perscruta o justo, que vês rins e coração, eu verei a tua vingança contra eles, porque a ti eu expus a minha causa. Você percebe a conversão que se passa nessa passagem, Jeremias 27 a 12. Ao início, Jeremias diz, não, eu não vou continuar mais a profetizar. Essa profissão, para mim, Deus se enganou. Eu não aguento mais. Tu és um rio que tem águas enganadoras. Ele fala assim.
a Bíblia não esconde nossas dificuldades, nossas mentiras, nossas hipocrisias. Ela é uma palavra que revela a verdade. Jeremias foi vulnerável, foi atacado de uma maneira muito forte, mas ele não podia também ir até o fim desse combate de desânimo e de orgulho, finalmente. São João da Cruz, no século XVI, vai dizer que os discípulos, os que são chamados a viver sua vocação com Jesus, são chamados a viver três espécies: trabalho e desconsolo, temores e tentações. Voilà. Primeiro. Segundo grupo, tentações, securas e aflições. Segundo grupo. Terceiro grupo, tribulação, trevas, angústia, desamparo, tentação e outros sofrimentos provenientes do Espírito. E São João de Cruz vai dizer: todos eles servem de meio para a purificação da alma, segundo as duas partes, a parte espiritual, a parte sensitiva, da sensibilidade. Se o espírito daquele que tem o poder baixar sobre ti não abandone o teu posto, isto é, o lugar e posto de tua aprovação, situado naquele trabalho que Deus te envia, porque este remédio te curará dos maiores pecados. Meu Deus. Você entendeu bem? Você conseguiu seguir? Se tu consegue te deixar purificar esses três grupos, trabalho, desconsolos, temor, tentação, primeiro grupo, depois tentação, secura, aflições, terceiro grupo, tribulação, treva, angústia, desamparo, tentação. Eu acho que você pode encontrar alguns combates que você conhece ou vive de vez em quando dentro desses três grupos. Se você não se encaixa, eu vou me preocupar realmente se você tem bem a vocação de discípulo. Mas os discípulos, todos os discípulos se encontram com isso. Significa que Deus quer se servir desse meio para a purificação da alma. Então, isso é uma ajuda para ver como eu posso fazer ato de esperança a próxima vez que acontece. Porque, diz São João da Cruz, este remédio, se você faz esse bom combate, te curará dos maiores pecados. Significa que você podia fazer outros pecados piores. Mas se tu te deixas purificar desses primeiros, tu serás protegido dos maiores pecados. E depois ele explica, a vida beatifica será a vida na presença de Deus. E se não, qual é a outra forma de vida? Uma união de amor pela mortificação total dos vícios e inclinações da própria natureza. Não temos outra escolha, não temos outra alternativa. Ou é a visão beatifica, que purifica tudo e agora resolve tudo, ou é essa purificação, mortificação total dos vícios, inclinações da própria natureza. Como diz São Paulo, Romanos 8:13, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras da carne, vivereis. A mortificação, aprender a mortificação. Não sei se tem muitas pessoas que sabem o que é, dentro de nós. O que é esse trabalho da mortificação dos vícios e das tendências pecaminosas que me leva a me afastar de Deus e que me leva à vida pagã, finalmente, como se Cristo não oferecesse o sacrifício por nós.
Bom, depois, no quarto capítulo, eu citei uma palavra de São Tomás de Aquino que é muito interessante, porque ele diz que contra a esperança são dois tipos de excesso, dois pecados contra a esperança. Você se lembra do título, hein? O que me usurpa a esperança. Então, a esperança pode ser usurpada com o desespero, se desanimar, dizer tchau, eu não quero mais, e romper com a vida, com as pessoas com quem eu vivo, mudar de lugar, mudar de vida. É o desânimo que te conduz, né? Ou é o desânimo que provoca esse pecado, ou é a presunção, que é é uma falta, um defeito, e outra é um a mais, uma reação de orgulho, né? São dois opostos, diz São Tomás de Aquino. A esperança é uma virtude teologal, é um meio termo entre o desespero e a presunção. Da mesma forma, a fé também avança em um justo meio termo entre heresias contrárias. Ah oui? Se permanecemos na fé católica, graças a Deus, mas passamos através de heresia, encontramos forma herética que não são a fé justa, correta. A fé católica, ela passa no meio de heresia. Eu me lembro, na Escola da Fé, na Suíça, nos tornamos amigos de uma professora muito simpática, e ela era professora ela era heresióloga, heresiologista, não sei como você pode dizer, especialista das heresias, interessante, mas ela tinha uma fé de cristal, conhecendo todas as besteiras das heresias. Ela tinha uma fé católica muito reta. Então, não é de entrar nas heresias, mas de conhecer, é interessante para saber qual é minha fé católica. Então, São Tomás de Aquino diz que contra a esperança tem um defeito do desespero, do desânimo, ou tem o que chamamos de excesso. O defeito, falta de esperança, eu me desanimo facilmente, você deveria se conhecer, hein? Você é do lado da falta, do defeito, ou você é do lado do excesso, hein? Eu vou passar em cima. Excesso, presunção. Hein? E, por exemplo, ele cita, por defeito, comer de uma maneira exagerada, é uma pessoa que tem um defeito de esperança, de vontade, que é doente. Hein? São João Paulo II descreveu a tentação na carta sobre Eclésia em Europa, a tentação de uma crise de esperança, justamente na Europa. Eu citei a referência. Na raiz da crise da esperança, página 149, está a tentativa de fazer prevalecer uma antropologia sem Deus e sem Cristo. Esta forma de pensar levou a considerar o homem como o centro absoluto da realidade, fazendo-o ocupar astuciosamente o lugar de Deus. O ter esquecido, Deus levou a abandonar o homem. Cuidado com essa centragem sobre si mesmo. Tu és finalmente, mesmo se tu acreditas em Deus, mesmo se tua vida é dada a Deus, tu estás finalmente vivendo como um pagão. O centro é Deus, a tua vida, o centro é Jesus Cristo, o centro é o amor de Jesus, o centro é a fé de Jesus, as virtudes que se encontram em Jesus, ou finalmente você recupera o centro que é eu. Ontem ou anteontem eu mostrei um livro do cardeal Suenens, que foi o cardeal há 40 anos atrás, na Bélgica, que acompanhou a renovação e as primeiras comunidades. Ele escreveu um livro que é
pequeno tesouro. Culto do eu ou fé cristã. O culto do eu ou fé cristã. Tu está cultivando teu eu ou tu está vivendo a fé cristã. São duas coisas opostas, completamente. É isso que te rouba a esperança. Tu és centrado sobre ti. Como tu vais esperar em Deus? Meu Deus. Então, quem vem usurpar, quem vem usurpar nossa esperança, quem é o ladrão, eu acho que é o inimigo, ele é mim mesmo, com essas tendências. Por excesso também de presunção. Compensação excessiva. Pecamos contra a virtude da esperança, nos lançarmos presunçosamente em obras para Deus. Fazemos obras para Deus e não fazemos a obra de Deus. Pecamos com presunção ao nos lançarmos sem o temor de Deus. Sem o temor de Deus. A pessoa que não tem um temor de Deus, ela não se importa o que vai pensar Deus. O padre hoje falava de abusar da misericórdia. A pessoa não se preocupa do lado de Deus, se preocupa com ela mesma, porque ela se tornou o centro. Ela começou bem seu caminho, mas voltou a se tornar o centro. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Santo Agostinho também fala, eu citei Santo Agostinho na página 150, para nos preservar do abatimento do desespero. A Divina Escritura nos anima e, por outro lado, ela nos assusta para que não nos deixemos levar pelo orgulho. Porque, finalmente, atrás do desânimo é o orgulho. São duas formas de orgulho. Um se desanima, passa embaixo, depressivo, passa embaixo. O outro passa em cima, reage, vamos reagir, vamos. Ele vai fazer uma espécie de voluntarismo orgulhoso. Mas seria muito difícil para nós mantermos o justo equilíbrio, diz Santo Agostinho, de caminhar entre o desespero à nossa esquerda e a presunção à nossa direita. Se Cristo não nos dissesse, eu sou o caminho. Voilà. Quem é meu justo equilíbrio? Cristo em mim. Não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida cristã não é de fazer tudo para agradar a Deus, tudo a partir de mim, não. É deixar Cristo fazer em mim. Não é tant de fazer que de me deixar fazer por Ele. É isso que vai voltar à esperança. Depois, São João da Cruz fala da contemplação, justamente, que é uma pacificação. Você pode ler depois, eu não vou aumentar mais meu comentário sobre isso, mas vocês vão poder ler. É uma pacificação. Ele diz que, finalmente, a contemplação é uma purificação pacificada, uma pacificação das potências, inteligência, vontade, memória. As três potências, faculdades, são pacificadas, abandonadas, flexíveis, dóceis nas mãos de Deus. Não é de fazer coisa para Deus, fazer coisa em Deus, no Espírito de Jesus. Com Jesus e no Espírito de Jesus. Não é de fazer a partir de mim. Bom, então, você pode ler, é muito interessante. Penúltimo capítulo, 5. A virtude consiste em um meio termo. Podemos pecar tanto por excesso quanto por defeito, como São Tomás de Aquino vem de nos explicar. E depois ele vai dizer
que a virtude teológica não consiste no meio termo, é nós que precisamos no meio termo. Mas a virtude, ela é transbordante. A virtude teologal não tem limite. A fé, a esperança, o amor, não é meio termo, não deve ser paralisado em meio termo. É nós que devemos buscar o meio termo da virtude. Ele explica isso de uma maneira interessante. A virtude teológica não consiste no meio termo. O meio termo da virtude é considerado por conformidade com sua regra ou medida, que podemos ultrapassar ou não alcançar. Or, a virtude teologal é suscetível de dupla medida. Ela, pelo contrário, pode ser duplicada. Ela é fundada na noção mesma de virtude. Porque a medida e a regra da virtude teologal é o próprio Deus. É um dom de Deus. Então não é limitada. Ela transborda. Ela é abundante. E a outra regra ou medida se funda em nós. Tá? Nesse caso, oui. Podemos, quanto ao que nos diz respeito, distinguir na virtude teologal um meio e extremo. Um meio termo, um meio que é de nosso lado, um equilíbrio, e um extremo, que ela transborda. Tem uma pequena palavra sobre o sacramento da penitência, que é interessante de poder rezar com isso e de meditar durante a quaresma. Sacramento da misericórdia e, ao mesmo tempo, da penitência, exigência e dom de Deus, que são nesse equilíbrio. Ele quem perdoa tua culpa toda. Salmo 103. Ele quem perdoa tua culpa toda. Não é uma parte. Toda a tua culpa. E essa palavra de Miqueias lança no fundo do mar todos nossos pecados. Todos nossos pecados podem ser lançados no mar. Com uma citação do Papa Francisco sobre a bula do jubileu, a reconciliação sacramental não é apenas uma estupenda oportunidade espiritual, mas representa um passo decisivo, essencial, indispensável no caminho de fé de cada um. Ali permitimos ao Senhor que destrua nossos pecados. Destruir os pecados. Ah, mas eu me confessei já 20 vezes. Vai passar a lama, como se diz? Não, a lama não. Como se diz? A coisa do facão lá, que corta, a foice. A foice que vai cortar de novo, para destruir, justamente. Quem te diz que vai ser destruído 3 vezes, 2, 1? Precisa de passar de novo no metal que corta. E então, destrui nossos pecados, o sacramento destrui nossos pecados, sarre o nosso coração. É bonita essa definição do Papa. O que faz o sacramento? Podemos explicar isso a nossos irmãos evangélicos que não conhecem esse exercício do sacramento da penitência com um padre, um confessor. O que faz o sacramento? Ele destrói os nossos pecados, sarre nosso coração, nos levanta e abraça, nos faz conhecer o rosto terno e compassivo de Jesus. E para concluir, então, não devemos deixar roubar nossa esperança. O que me roubou minha esperança? O desânimo, a presunção, o voluntarismo, o ativismo, o fato de me centrar sobre mim mesmo, o que podia, a partir de tudo que partilhamos, de fazer esse exame de consciência, de trabalhar para bem introduzir a quaresma, justamente. Como eu vou rezar? Como eu vou fazer o bom combate? Quando Paulo fala do bom combate, em 2 Timóteo 4,
significa que ele experimentou vários combates ruins. Tem vários combates ruins. Eu não combati o bom combate, eu fui péssimo nesse combate. Eu não ganhei a luta porque eu lutei mal. Muitos combates ruins. E por isso que tentamos, com o magistério, com os padres da igreja, de tocar, de entender uma inteligência da Sagrada Escritura que pode nos fazer deslocar justamente aonde eu devo trabalhar. Não é só uma questão psicológica, humana, não, é uma questão espiritual. Concluímos com a palavra do Papa Francisco: talvez a esperança seja como as brasas debaixo das cinzas. Ajudemos-nos uns aos outros com a solidariedade, soprando na cinza. Justamente, o dia da cinza que se aproxima. A fim de que o fogo volte a aterrar-se mais uma vez, pois é a esperança que nos faz ir em frente. A esperança nos faz ir em frente. Ela não faz regredir atrás. E isto não é otimismo, mas algo diferente. Todavia, a esperança não é de uma só pessoa. A esperança fazemos-la todos juntos. Sublinha. A esperança não se vive centrada sobre mim de uma maneira isolada. A esperança se vive com irmãos. Ei, irmão. Ei, a esperança. Levanta a cabeça. Faz um ato de esperança. Te lembra do ato de esperança? Lá na página 150, não sei quanto. Faz um ato de esperança. Quando você começa a ver uma pessoa que começa a declinar, temos que alimentar a esperança entre todos vós e todos nós que estamos distantes. A esperança é algo vosso e também nosso. É algo que pertence a todos. E por isso que vos digo, não vos deixeis roubar a esperança. Mas sejamos sagazes, sejamos inteligentes, para que o próprio Senhor, que nos diz que os ídolos são mais astutos do que nós. Os ídolos são mais astutos do que nós. O Senhor convida-nos a ter a astúcia da serpente, juntamente com a bondade da pomba. Sejamos a astúcia da serpente com a bondade da pomba. Lutemos todos juntos a fim de que no centro, pelo menos de nossa vida, esteja um homem, uma mulher, uma família, todos nós, para que a esperança possa progredir. Não vos deixei roubar a esperança. Amém? E que nosso Senhor nos abençoe durante esses 40 dias, não somente pessoalmente, mas juntos, que podemos crescer e ver na Páscoa realmente grande fruto de luz nova, de felicidade nova, de transformação dada, de milagres operados no meio de nós, nessa nova Páscoa 2025. Amém.